Olá, alunos do terceiro período, sou a professora Sabrina e iniciaremos hoje o módulo teórico de planejamento em saúde. Nas aulas presenciais que contemplam esse módulo, à distância, iremos exercitar os fundamentos teóricos centrais do planejamento em saúde, tornando o assunto menos teórico e trazendo nuances mais práticas e cotidianas. O objetivo dessa videoaula hoje é apresentar a vocês os conceitos gerais do planejamento, para que vocês possam compreender a importância do planejamento no dia a dia e principalmente a importância do planejamento no setor saúde. Além disso, que vocês consigam entender e compreender as principais características e diferenças dos métodos normativo e estratégico de planejamento. Esse pequeno diálogo, que faz parte do livro Alice no País das Maravilhas, ocorre entre Alice e o gato, quando ela se encontra numa encruzilhada sem saber ao certo para onde ir. Ele sintetiza de forma singela a essência do planejamento. É, ao mesmo tempo, extremamente reducionista e abrangente, porque nos mostra o abismo que existe entre deixar-se levar pelo acaso ou determinar onde se quer chegar. O planejamento serve exatamente para isso, determinar onde se quer chegar e tomar as decisões então pertinentes que nos levarão ao ponto desejado. Visto sob essa ótica do grande dilema de Alice, planejamento é algo que fazemos todo o tempo, todos os dias, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. Pensando dessa forma, possivelmente existem dirigentes municipais de saúde que não definiram claramente onde desejam fazer chegar o sistema que dirige. É até possível que administrem esse sistema diligentemente, sem saber para onde querem conduzi-lo. Atuam como um motorista que dirige bem seu automóvel, cumpre todas as regras de trânsito, mas que passeia ao léu, sem um destino certo. Assim, fica fácil entender por que é tão importante o planejamento dentro do setor saúde. Eu vou citar então agora Paim, que mostra realmente por que é tão importante a gente pensar em planejamento no setor saúde. Então, no caso de instituições de saúde em que a quantidade e a complexidade das tarefas a serem realizadas, bem como o volume de recursos e pessoas envolvidas na sua realização, não podem correr o risco do improviso, essa necessidade do planejamento torna-se premente. Acresce-se a isso o fato de lidarem com situações que envolvem a vida de milhões de pessoas e que podem resultar em doenças, incapacidades e até mesmo em mortes. Então, vimos que planejar é pensar antes e durante uma ação. No entanto, existem diferentes maneiras de planejar, ou seja, existem diversos métodos. Então, precisamos compreender as principais características de cada método e conhecer um pouco sobre o processo histórico de construção dos métodos de planejamento. Existem muitos métodos de planejamento, cada um com suas vantagens e desvantagens, conforme a situação que se apresenta. No entanto, as maiores influências do planejamento em saúde são as do pensamento normativo e estratégico. Para melhor compreensão de como esses dois olhares influenciaram o planejamento em saúde, é preciso a gente voltar lá no tempo e conhecer um pouquinho da história do planejamento na América Latina e as origens do planejamento em saúde. Então, o planejamento normativo, ele surgiu na América Latina na década de 60. Duas instituições, a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, e o Centro de Estudos do Desenvolvimento da Universidade Central da Venezuela, CENDES, elaboraram um método de planejamento para a saúde, que ficou conhecido como método CENDES-OPAS. Foi realizada uma transposição para a saúde do planejamento econômico normativo, que já era vigente na América Latina desde a década de 40. Surge como resultado, então, de um método de planejamento no qual a realidade deve funcionar como norma e cujo objetivo é otimizar os ganhos econômicos obtidos com saúde, ou então diminuir os custos da atenção,
sendo a escolha de prioridades feita sempre a partir da relação custo-benefício. Nesse método, a formulação do plano inicia-se com a realização de um diagnóstico. A partir desse diagnóstico, faz-se uma seleção de prioridades. Definem-se, então, as ações e os recursos com o intuito de alcançar mais eficiência nas ações de saúde. Essa é uma proposta tecnocrática, na qual o planejador, baseado em seus conhecimentos teóricos, faz o plano e estabelece essas prioridades. É um método normativo e economicista, em que a norma tem como fundamento principal sempre a relação custo-benefício. Por ser um método normativo, considera-se que apenas um ator ele planeja com plenos poderes, supondo-se sempre que vai existir um consenso ou o quase consenso. Considera-se aqui os conflitos, e os diferentes interesses existentes. E ao fazê-lo, não se considera a variabilidade e a complexidade do que é a realidade. Dessa forma, como a análise da realidade ela se torna incompleta, sua utilização para a elaboração de intervenções é limitada. Torna-se apenas planos que vão ficar adormecidos no interior de gavetas. Em decorrência justamente dessas características do método Sendiopas, ele acabou caindo em descrédito até pela própria OPAS, que admitiu seu fracasso ainda na década de 70. E na década de 70 surgiram na América Latina as diferentes correntes do planejamento estratégico, principalmente na figura de Testa e Matos. Matos, que era então ministro da Economia chileno. Após delimitar as principais diferenças desses dois métodos, nós iremos delimitar mais profundamente o que é o método estratégico que é usado hoje no setor saúde. Então, a tabela que vocês estão vendo agora, ela mostra as principais diferenças entre os dois métodos, entre o método normativo e estratégico. É possível perceber que no foco estratégico, o planejamento parte das necessidades percebidas na realidade, por atores que dessa vez participam da realidade, diferente então do método normativo, onde o ator que planeja ele não conhece profundamente os problemas, ele elencando apenas o que para ele se mostra como problema. Então, cada método de planejamento utiliza terminologias e está embasado em conceitos que lhe são próprios. Aprender essas terminologias e conceitos é importante tanto para o domínio do método em si, quanto para facilitar a comunicação entre os diferentes atores que participam desse processo de planejamento. A gente vai começar a conversar agora sobre os 5 conceitos fundamentais do planejamento estratégico situacional. São estratégia, situação, ator social, problema e triângulo de governo. Partindo da compreensão isolada das palavras formadoras de planejamento estratégico situacional, podemos entender conceitos básicos deste modelo de planejamento. Estratégia, por exemplo, tem origem grega e era utilizada para denominar os generais que comandavam as guerras na Grécia Antiga. Geralmente, a palavra estratégia nos remete à ideia da existência de conflito, porque quando estamos diante de uma situação qualquer ou de um problema qualquer, geralmente existem diversos atores sociais com diferentes visões, propósitos e interesses, além de compromissos relacionados a essa situação ou problema. São essas diferenças que colocam a possibilidade da existência de conflitos. Existindo conflitos, é preciso que se raciocine estrategicamente para que os objetivos estabelecidos sejam alcançados. Não se pode cometer o grande erro de pensar que só nós estamos planejando ou que o outro também pensa como eu, Podemos identificar 2 tipos, então, de estratégia. As estratégias a longo prazo, que estão relacionadas a algo importante ou indispensável,
né, um objetivo futuro e transcendente a ser perseguido. Geralmente, essas estratégias de longo prazo, elas são utilizadas para explorar o futuro num horizonte de tempo a longo prazo e estabelecendo direção e sentido para um processo de mudança num período de cerca de 20 a 30 anos. Já as estratégias de curto a médio prazo, elas estão relacionadas à solução de questões mais imediatas e urgentes. São importantes e devem estar articuladas com essas estratégias de longo prazo, né? Aqui, busca-se então um trajeto rumo ao futuro. A pergunta agora passa a ser: como avançar na direção do que se busca alcançar? Então, situação é um espaço socialmente produzido onde se inserem diversos atores sociais que interpretam e explicam a realidade, e sendo assim, a situação é um espaço de conflito, né? Existem diversas explicações sobre a situação. A nossa explicação é apenas uma delas. Por isso, é fundamental que no planejamento também sejam consideradas as interpretações da realidade de outros atores sociais. Isso deixa claro que a explicação ou análise da situação depende pelo menos de alguns fatores. De quem explica, né? Por que esse ator explica e de que posição ele explica, né? Assim, uma explicação situacional é sempre parcial. Existem múltiplas explicações, ou seja, existirão tantas explicações quanto atores sociais, né? Por exemplo, um grupo que planeja ações contrárias à implantação de uma indústria em um determinado município pelos seus riscos ambientais e, consequentemente, a saúde da sua população, deve levar em consideração que existem vários outros atores interessados na questão, que podem ter posições diferentes, tais como a população desempregada, que vê nesse projeto a possibilidade de conseguir um emprego, o prefeito, que, por outro lado, quer aumentar a arrecadação de impostos, e o dono do capital, que busca a isenção de impostos. Ator social é o coletivo de pessoas ou, no seu extremo, uma personalidade que, atuando em determinada situação, é capaz de transformá-la. Para tanto, é fundamental que o ator tenha um projeto de intervenção, a capacidade de mobilizar os recursos necessários, um mínimo de organização para executar o plano. Por tudo que já discutimos até aqui, você já deve ter percebido que o planejamento é um processo participativo. O planejamento estratégico situacional possibilita a participação de diferentes setores sociais. Diferentes atores sociais poderão explicitar suas demandas, propostas e estratégias de solução. Nessa perspectiva, a negociação é um recurso ideativo, criativo, interdisciplinar de geração de múltiplas opções de ganho mútuo. A participação de diversos atores sociais e uso da negociação enriquecem o processo de planejamento, criando corresponsabilidades e dando mais legitimidade e viabilidade política ao plano. Planejar é como preparar-se para a ação, né? E para agir é fundamental investir no aumento da capacidade de governar. Por isso, Matos, ele propõe a formação, né, por ele denominado técnico-políticos, né, os quais eles vão ser capazes de viabilizar com competência um modo de ser cotidianamente governo. Esse governar do cotidiano é enfocado por Matos em dois sentidos. O governar em maiúsculo, que tem o significado de estar no poder do Estado, no exercício de algum cargo no aparelho do Estado, e o governar em minúsculo, que tem o significado de que todas as forças sociais governam, ou seja, podem e devem planejar intervenções inteligentes sobre os fatos sociais. Matos utilizou, então, essa figura do triângulo para explicar importantes fundamentos do planejamento estratégico situacional: o projeto de governo, governabilidade e capacidade de governo.
Esses 3 pontos, eles devem ser vistos numa inter-relação dinâmica e a análise do equilíbrio entre os 3 vértices do triângulo permite avaliar as fragilidades da gestão, orientando então os ajustes que são necessários, né? Se é preciso trabalhar melhor o plano, se é preciso aumentar a governabilidade ou a capacidade de governo. O triângulo de governo nos ajuda a refletir sobre como se está dando o processo de planejamento em nossa equipe. Por exemplo, às vezes temos um bom plano do ponto de vista da ciência, né? Mas não temos o apoio da comunidade ou do gestor, o que significa que não construímos governabilidade. Também existem os casos onde o gestor possui governabilidade, mas não tem equipe preparada para executar o seu projeto de governo, o que significa dizer que não possui capacidade de governo. Matos também diz que problema é uma situação insatisfatória acumulada, ou seja, é a discrepância, a diferença entre uma situação real e a situação ideal ou desejada. Uma situação só se torna problemática se um ator social assim a considerar, ou melhor dizendo, se a considerar inaceitável e capaz de ser transformada na direção desejada, ou seja, um problema é problema para alguém, para um determinado ator social, certo? O problema para um pode não ser um problema para o outro, né? E pode ser ainda para esse outro uma oportunidade, né? É o caso desse exemplo, por exemplo, né? Que para nós, né, profissionais de saúde, o modelo de atenção centrado nos medicamentos, no uso de medicamentos, ele pode ser sim um problema, mas para a indústria farmacêutica pode ser uma grande oportunidade. Então, todo problema ele será auto-referido. Quando falamos em problema, eles não são todos iguais. Nós podemos tipificar os problemas, né? Existem problemas mais ou menos complexos e problemas de difícil ou fácil adaptação, né? A categorização de Matos propõe que os problemas sejam considerados como problemas estruturados, problemas quase estruturados, problemas intermediários e problemas finais ou terminais, certo? Os estruturados são aqueles conhecidos por todos, né? Então, todos sabem que precisam ser enfrentados e como enfrentá-los, né? Por exemplo, os programas de prevenção e controle de sarampo, de alguma epidemia, por exemplo. Os quase estruturados são mais complexos, têm múltiplas causas, né? Podem ser vistos como problemas por alguns atores, né? E não vistos como problemas por outros atores, né? As soluções normalmente não são consensuais e o enfrentamento deve se dar através de um plano de ação. Os problemas intermediários são aqueles vividos, né, no cotidiano das organizações, inclusive, né, nas equipes de saúde, e podem causar interferência na qualidade final desses serviços. E os problemas finais ou terminais são vividos diretamente pelos usuários das organizações, né? E enfrentando os problemas finais, obrigatoriamente haverá enfrentamento dos problemas intermediários, né? Então, quais tipos de problemas um processo de planejamento ele deveria trabalhar, né? Para responder isso, nós precisamos considerar que o processo de planejamento envolve razoável gasto de energia por parte da equipe e, portanto, de tempo. De maneira geral, devemos planejar as intervenções sobre os problemas quase estruturados e, ao mesmo tempo, finalísticos. Os demais problemas, via de regra, conseguimos enfrentar na nossa rotina de programação. Para a aula presencial, peço a todos que pensem em situações no seu dia a dia em que o planejamento foi importante por estar presente ou ausente. Peço ainda que acessem o link que disponibilizei com o Plano Municipal de Saúde de Joinville, que prevê ações para os 4 anos de governo.
de 2014 a 2017. Iremos, a partir do plano municipal, colocar em prática o planejamento em saúde. Finalizo me despedindo de todos, até a aula presencial.